Olá, hoje nós vamos fazer uma gola capuz. Coloquei aqui na máquina 160 pontos, fiz uma barra. O acabamento vai sair junto ao mesmo tempo em que é tecido. Então, deixo uma margem nas duas laterais para esse acabamento remalhado depois. Aqui eu vou deixar 7 agulhas que não vão ser trabalhadas agora. Elas vão ser remalhadas para formar o acabamento. Então, nessas 7 agulhas também eu vou fazer uma casa de botão. Na verdade, serão 2 casas de botão próximos ao pescoço. Deixo 3, transporto uma para um lado, uma para o outro. Um botão médio. Uma agulha fica lá embaixo em espera, uma vem para trabalho. Somente num lado eu vou fazer casa de botão, no outro lado vai receber o botão. Então, dessas 7 agulhas, bem no centro, eu fiz a casa de botão. Vou fazer também desenhos de tranças nas duas laterais, respeitando as agulhas para o acabamento. A partir daqui, vou soltar um ponto, transportando para mostrar onde é a margem, e vou fazer trança de 2. Serão tranças pequenas, que emolduram o rosto. Deixo 2, faço mais uma trança. Aqui pode ser qualquer desenho, mas eu vou fazer tranças. Estou trabalhando com linha industrial, então ela é uma linha mais fina. Em comparação com lãs de novelo, por isso essa quantia de pontos. Também a regulagem 5.2. Deixo mais 2, faço outra trança. No outro lado, da mesma forma. Deixo as agulhas do acabamento. Transporto uma para formar uma margem. E já em seguida, a trança. Aqui eu fiz a casa de botão, então formou uma laçada nessa primeira carreira. Chamo a agulha que estava lá embaixo em espera. Formou uma alça aqui também. Pego essa alça de baixo e coloco para a agulha. O ponto já está pego no lado direito e também vai formar no lado esquerdo um ponto ali. E a casa vai ficar razoável para um botão de pequeno a médio. As trancinhas eu vou fazer a cada 4 carreiras. Sempre nas mesmas agulhas. Isso até em cima. Então, é uma gola que vai virar um capuz, porque vai ser costurada na ponta. E vai ter essas tranças como uma borda bem bonita para emoldurar o rosto. Dei uma distância aqui em trabalho, agora preciso fazer a outra casa de botão.
Porém, antes de fazer, já preciso descer pontos para o acabamento. Deixo 2 agulhas na lateral, desço a próxima agulha, que o ponto corra até aqui embaixo. Já apanho com o remalhador, porque o aqui embaixo é próximo a essa casa de botão. Então, coloco o remalhador aqui, no ponto que está descendo, para segurá-lo. Agora, vou pegar de 2 em 2 carreiras, uma vai ser remalhada. 2 carreiras, uma para dentro do remalhador e puxo. Deixo um ponto, solto o outro. Também já coloco o remalhador aqui nele, embaixo, antes de descer todo o ponto. Pulo uma, desço o próximo ponto. Agora que eu tenho o acabamento já feito, faço a casa de botão. Foram deixadas 3 agulhas, a 4ª eu pego, viro para um lado. A 5ª eu pego, transporto para o outro. Uma agulha fica para trabalho, uma fica em espera. A que ficou para trabalho pegou a alça, chamo a próxima agulha que estava lá em espera, pego a alça de baixo e coloco na agulha que veio chamada por último. Assim, eu tenho a casa de botão aqui em cima e aqui embaixo. E o acabamento que vai ficar pro lado direito, né? Que as tranças são no lado direito, o acabamento fica já pronto. Se quiser fazer mais casas de botão, que a gola fique bem volumosa no pescoço, sempre dá uma distância e antes de fazer a casa, faz o acabamento. Se for escolha esse acabamento aqui, precisa ser feito antes da casa, porque aqui a casa interfere na descida e remalhada dos pontos. Vou fazendo o desenho e agora as casas para mim já parou. Continuo fazendo e de tempos em tempos vou remalhando para não deixar tudo acumular no final. Preciso ir fazendo até dar o comprimento do capuz. Então, a medida, para mim, é a partir dessa casa aqui, eu vou fazer o comprimento para capuz. E como eu estou fazendo tranças a cada 4 carreiras, vou levando o desenho assim.
Terminei de remalhar o acabamento e aqui cheguei em 230 carreiras. Para mim, deu o comprimento. Agora, eu tenho duas opções. Ou remalho todos os pontos para costurar depois, ou tiro em linha de outra cor para costurar em ponto invisível, fechando o topo desse capuz. Esse é um capuz que forma um bico na ponta. Então, ou tiro com linha de outra cor, ou remalho. Essa é a opção aqui. E aqui a nossa gola capuz. Ela acumula no pescoço e forma um biquinho aqui atrás. Também fica muito bom colocar um pompom grande aqui nesse bico. Aí ele pesa e fica um charme a mais. Essas tranças pequenas aqui, formando a borda junto com o acabamento, emoldura o rosto e fica muito bonito também. Mas poderia ser todo ele feito em qualquer ponto, inclusive pontos em relevo. Só que cuidando, quando é ponto em relevo, esse acabamento não fica muito bom. Precisaria escolher outro tipo de acabamento. Na playlist Acabamentos, você encontra bastante sugestões de acabamento que não enrolam, são fininhos ou são mais largos e podem ser usados também nesse modelo aqui. Essa peça, então, deu 50 centímetros de comprimento até a barra e 48 centímetros de largura, dobrado aqui 24 centímetros. Pode ser feito, inclusive, mais largo, mas não demais. Se o acabamento for posto depois, essa quantia de 160 pontos está muito boa. Para mim, aqui também, o acabamento feito na máquina deu a largura que eu precisava. Aqui embaixo, fiz apenas 2 casas de botão. Vão ser colocados 2 botões médios. A medida para capuz, você mede na cabeça a partir da última casa de botão. Então, precisa comportar o tamanho da cabeça aqui. Esse é um capuz reto. Outro modelo de capuz que poderia ser feito de gola capuz seria aquele com costuras, 2 costuras laterais, ou com apanhes também laterais. Eu já mostrei num vídeo recente modelos de capuz. Esse tamanho de capuz também serviria para gola, fazer gola numa blusa. Você coloca a peça, a frente e as costas e a manga da blusa e segue reto fazendo capuz assim também. Grandão, que ele caia com ou sem pompom em cima, se é no caso desse bicudo, ou fazê-lo aberto. Também é uma possibilidade de fazer com zíper em cima. Isso é para um próximo vídeo. Nossa ideia para hoje, então, é fazer uma gola capuz bem grandona, com formato em bico. Bom trabalho!